Encontros, episódio 8. Jesus e Levi, o publicano. Olá, tudo bem? Estou chegando com mais um episódio de Encontros. Testemunhos bíblicos de encontros de personagens com Jesus e o que isso ocasionou na vida deles. Hoje vamos falar de um dos discípulos de Jesus, um dos chamados para ser discípulo de Jesus. Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 5, versículos 27 ao 32. Nós lemos: Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe: Segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa. E numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhes Jesus: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Levi, que depois passou a ser chamado de Mateus. Um homem que tinha muitos relacionamentos, um homem que tinha certa influência na cidade, influência na região. Já falei deste homem antes. Ele tinha uma espécie de relacionamento, talvez tivesse uma espécie de relacionamento com Zaqueu, talvez Zaqueu fosse até chefe dele. Enfim, Mateus foi chamado por Jesus para ser seu discípulo. E ele deixou tudo e começou a seguir Jesus. Me chamou a atenção o que ele fez. Ele ofereceu um banquete para Jesus em sua casa. E levou juntamente, apresentou Jesus a vários publicanos e outras pessoas que estavam em sua casa. Então Levi simplesmente não conheceu Jesus e começou a segui-lo, não. Ele conheceu Jesus e fez questão de fazer um banquete e apresentar Jesus para os seus relacionamentos, para as pessoas à sua volta, e serviu um grande banquete. Mas os fariseus, os religiosos, os escribas, murmuraram contra os discípulos de Jesus, perguntando: Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Por que você está comendo com os ricos, com as pessoas que escravizam os israelitas, que cobram impostos e que fazem o que desagrada? E Jesus então respondeu: Os sãos, ou vocês que se acham sãos, não precisam de cura, mas aqueles que estão doentes precisam de cura. E Jesus usou este momento para pregar o reino de Deus, para falar do reino de Deus. E Mateus apresentou Jesus à cúpula de publicanos, cobradores de impostos. Não vim chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Pois, afinal de contas, os fariseus, os escribas, os religiosos, na mente deles mesmos, eram justos, eram santos, eram perfeitos. E Jesus se reuniu então com os ricos, com os pecadores, com os cobradores de impostos, para chamá-los ao arrependimento. E o que eu aprendo com isso? Aprendo que temos um chamado. Quando conhecemos Jesus Cristo, nós precisamos apresentar Ele às pessoas que estão ao nosso derredor. Apresentar o amor de Jesus às pessoas que estão à nossa volta, aos nossos
familiares, amigos, porque ele transforma vidas, ele transforma pessoas, ele transforma sociedades, ele transforma países, ele transforma tudo, porque ele é Deus. A exemplo de Levi, devemos seguir Jesus e apresentar Jesus aos outros. E foi isso que ele fez. Que Deus abençoe, que Deus te capacite para apresentar Jesus às outras pessoas, conforme a vontade dele mesmo. E que Deus te abençoe.